Hoje eu vou contar pra vocês o meu processo, por que que eu decidi vir morar sozinho e se foi difícil ou não. Então, senta aí, dá um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, faz tudo aí e bora pro vídeo, vamos pra vinheta. Gente, que saudade que eu tava de postar vídeo aqui no canal, né? Passei um tempinho que eu tava trabalhando muito, fazendo vídeo, mostrando as minhas fotos que eu tirei, né? Que eu sinto a necessidade de mostrar um pouco do meu trabalho como fotógrafo, artista aqui na plataforma, né? Eu sempre falo da minha vida, mas eu não falo muito das coisas que realmente faço, né? E eu amo fotografar, eu amo arte, então eu vou fazer toda vez esse vídeo aqui pra vocês e vou fazer em breve, né? Mas hoje o vídeo é para falar sobre a minha decisão de morar sozinho. Para quem me acompanha há mais tempo, né, sabe, né, que eu já moro aqui há 11 anos na China, em Beijing, né, em Beijing menos, mas na China no total 11 anos, e nem sempre eu morei sozinho. Eu passei a maior parte dessa minha vida aqui na China dividindo casa, né? Porque em Beijing, nas grandes cidades, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, as grandes cidades aqui chinesas, elas são muito caras para você bancar um aluguel sozinho, né? Para você morar sozinho nessa cidade, você tem que morar bastante afastado das coisas e você morar muito afastado do seu trabalho não compensa. Pelo menos para mim não compensa. É mais fácil você morar pertinho do trabalho, mas aí você vai ter que desembolsar aí uma grana. Para você não desembolsar uma grana, a melhor forma é você dividir o apartamento, né? Aí você fica nessa saga, assim, de dividir o apartamento, de procurar pessoas legais, né? Às vezes eu já contratei, por exemplo, empresas, né? Tipo assim, eu vou na empresa e tal. Então eu tive boas experiências ruins, experiências bem traumáticas, mas também tive boas experiências, né? Então, tipo assim, a primeira vez que eu cheguei aqui já foi dividindo aluguel, porque eu não ganhava muito, eu também não sabia como funcionava, e eu tinha essa coisa, um trauma de achar que eu não poderia morar sozinho porque eu não ia aguentar a solidão. Eu tinha medo de, vou enlouquecer a solidão, não sei o quê. Porque eu sou uma pessoa, vocês sabem, né? Que sou uma pessoa extremamente traumatizada, a forma como eu fui criado, enfim. E a forma como eu cresci foi crescendo na minha mentalidade, crescendo, ouvindo de que eu não ia conseguir fazer as coisas, de que, primeira pessoa que dá um grito em mim quando eu começar a trabalhar, vou sair chorando na empresa, não vai dar certo. Então eu cresci com essa mentalidade, né, dizendo que eu não conseguiria sobreviver sozinho, de que eu não conseguiria fazer as coisas, de que não ia dar certo. Aí eu levei isso pra mim, né, com essa insegurança de que eu nunca vou conseguir morar sozinho. Então eu sempre tive medo de morar sozinho. Passei, acho que uns 7 ou 8 anos dividindo apartamento. Então, tanto quando eu fui para um outro país, né, fui para a Coreia, eu tinha que esse negócio, eu vou morar dividindo com alguém, né, mas essa parte de dividir com alguém foi por causa do dinheiro, né, que na Coreia ainda é muito mais caro que aqui em Beijing, né, então é mais fácil quando você vai, eu acho, né, quando você vai morar em um outro país, eu acho que é mais fácil, primeiramente, você morar dividindo com alguém, porque aí você vai economizar, você vai morar num bom lugar e vai economizar, e vai poder ver como é que funcionam as coisas, né? Para colocar gás, colocar eletricidade, condomínio, essas coisas, né? Porque se você tiver alguém que já mora mais tempo naquele país, essa pessoa vai te poder mostrar o caminho das pedras, né? Então foi mais ou menos assim, eu vou morar barato, porque eu também não tenho muito dinheiro, vou poder dividir, morar numa casa boa, num lugar assim que é acessível, né? Para onde eu vou tem coisas, né? Tipo supermercado e tal. E eu pensei assim, então eu fiquei assim e eu encontrei muitas pessoas boas no meio do caminho, como eu já falei. Tem pessoas que eu levo assim pra vida, que até hoje estamos amigos nas redes sociais, né? Assim, eu fico acompanhando o que tá acontecendo e tal. Mas tem outras pessoas, gente, que foi assim, traumatizante mesmo, assim, tipo, morar assim, de brigar com a pessoa, da pessoa fazer coisas, principalmente sujeira, né? Quando você... tem muita gente que não liga pra sujeira, porque tem gente, isso depende da nacionalidade da pessoa, né? Tem pessoas, por exemplo, até no Brasil, pessoas que ficam falando que, que brasileiro limpinho, tem, não, é brasileiro limpinho, tem muito brasileiro que é porquinho mesmo, que não liga pra sujeira, deixar ali a louça acumulando e tal. E quando você mora sozinho, você precisa respeitar ali as dependências, as áreas comuns, né? Que é tipo assim, sala de sofá, né? Sala de janta, sala de estar, né? Sofá, que fica o sofá e tal. Banheiro, principalmente banheiro. Gente, já morei em um lugar com chinesas, né? Que os banheiros... Quando eu procurei uma empresa para alugar apartamento, essa empresa dividindo, foi um inferno, eu não aconselho, porque era só quarto, né, e não tinha, assim, uma área
pra gente ficar assim, uma sala de estar, era tudo assim, só os quartos e tal. E tinha quarto, se você pagasse um pouquinho mais, tinha quarto que era grande, tinha quarto que era pequeno, tinha quarto que tinha TV, tinha outros quartos que não tinha e tal. E o banheiro, gente, era horrível, horrível, era uma coisa nojenta, parecia tudo amarelo e tal. Aí ou eu pegava meu tempo e ficava limpando todo dia, que era tipo um absurdo. Tinha épocas que eu cheguei assim no banheiro e tinha até sangue, assim, papel de menstruação, assim, que jogado de qualquer jeito. E eu enlouqueci. Aí foi quando eu comecei a procurar por mim mesmo. A agência, não, vou procurar por mim mesmo, outros estrangeiros que estão anunciando e tal. Esses apartamentos são bem mais caros quando o estrangeiro está anunciando, porque geralmente o estrangeiro, ele aluga um apartamento assim, muito bom, mas muito bom mesmo. Aí ele divide o aluguel, assim, por exemplo, eu posso alugar uma casa, um apartamento, pagar um aluguel super caro, com 3 quartos, aí eu pago o aluguel. Aí quando eu me mudo para essa casa, eu mesmo coloco, por procurar os meus companheiros de quarto, coloco um anúncio e tal, mas a responsabilidade do aluguel é minha. Então quando eu consigo arranjar alguém, aí a pessoa paga para mim o aluguel e eu pago para o dono da casa, né, porque é minha responsabilidade, né? Então se eu não conseguir achar as 3 pessoas, eu tenho que pagar aluguel por 3 pessoas, né? Então, é complicado essa parte, da pessoa que se responsabiliza pelo aluguel. Aí eu fui assim, né, nesse esquema. Aí eu pude sondar mais ou menos, mas mesmo assim, sondando, na maioria das vezes, eu consegui morar bem. Quando era eu indo assim, que eu dava uma olhada pela casa, se era a casa organizada ou não, como eram as pessoas. Então, nessa experiência, quando eu mesmo tive essa dependência, quando eu falei, não vou mais procurar por empresa e nem por agente, você pode procurar por empresa ou por agente, né? Tipo, agente imobiliário que ajuda a encontrar pessoas que estão alugando. Eu me dei melhor. Aí eu fiquei assim com essa coisa, eu não vou conseguir. Aí teve uma época que, apesar de eu gostar das pessoas que eu estava morando, às vezes tinha umas tretas, às vezes não tinha. Aí tinha problema com a dona da casa, tinha donas ou donos de casa que eram super maravilhosos, bons pra caramba, que ajudavam a gente por ser estrangeiro. E tem outros que, por ser estrangeiro, queriam se ferrar, e não é só comigo não. Muita gente já tem traumatizado com dono e dona de casa aqui na China. Aí aconteceu que eu tava assim, meio que assim, de saco cheio de morar com estrangeiros. Eu falei assim, vou morar comigo. Então eu tenho essa coisa, vou morar com um amigo meu achando que ia ser as mil maravilhas de morar com um amigo, né, gente? Foi até bom morar eu morei 2 vezes com amigas minhas, né? Uma até já faleceu pra mim, que já até contei essa história, né? Depois que a gente cortou relações, eu não quis nem manter contato com essa pessoa. Hoje em dia eu não tenho mais nada contra, mas não sou mais próximo, não sei nem por onde que anda no mundo, o que está fazendo, não desejo nenhum mal. Mas acabou, né? Acabou-se, né? E eu queria morar com essa pessoa porque eu achava que eu não queria morar com outra pessoa, com quem eu não conhecia o hábito, então eu já estava meio que... Eu acho que depois que a gente passa dos 30, a gente acaba ficando mais seletivo, né? Mais assim, enjoado com as coisas, assim. Quando você tem 20 anos, de 20 até 30, você tá mais suscetível, né? A se aventurar aí pelas coisas, né? Eu já não tava tão assim, a gente já se conhecia, vamos morar junto e tal. Aí ela meio que despirocou, falou umas coisas pra mim que eu não aguentei, já cortei relação, porque eu também já não tenho mais paciência de ficar, né, assim, quando a pessoa faz coisas, né? Aí eu fiquei assim com medo, eu falei, gente, agora, tipo, isso, a minha decisão foi no início da pandemia, em 2020, eu comecei a morar sozinho, eu falei, Deus, que eu vou morar sozinho e tal. E eu já senti essa necessidade de que eu precisava morar sozinho, mas eu tinha esse medo de que, como eu tenho depressão, eu luto com isso, eu vou lutar o resto da minha vida com essa... contra esta doença, esse estado, eu já fiquei assim, meu Deus, eu não vou ter, como é que eu vou ficar sozinho, a minha depressão vai me atacar, e quando eu tiver crise, se eu fizer uma coisa ruim comigo, como é que vai ser, não vou ter ninguém para me ajudar, não sei o quê. E eu tive que entender que eu tenho que conviver com isso, né, com as minhas doenças, né, eu tenho que conviver com a minha depressão, com o meu estado, né, com as minhas doenças mentais, com o que eu tenho aqui na minha cabeça. E eu falei, eu não tive muito o que pensar, porque tudo aconteceu assim da noite pro dia, e eu tinha que me mudar, eu me vi sozinho tomando todas as decisões, que não tinha ninguém podia se mudar e tal, foi bem estressante. No outro canal até fiz vlog sobre isso, que foi bem complicado, tive que assinar um termo de responsabilidade, que eu estava me mudando para uma área de alto risco de contágio e tal. Vim para outra casa onde eu morava, que eu amei aquela casa, sem saber quase nada da casa, só vi lá umas fotos e era a única casa que eu podia me mudar, eu falei, vou, porque senão eu ia morar na rua, e eu amei, foi uma ótima experiência, e eu comecei a amar morar sozinho, comecei a descobrir
várias vantagens de morar sozinho, né? Claro que tem suas desvantagens, por exemplo, porque você às vezes se sente só, às vezes você quer conversar com alguém, trocar uma palavra e tal. Às vezes tem essas coisas, né? Mas é muito bom, porque você anda pelado pela sua casa, você deixa um copo na mesa, este copo na mesa vai estar lá e não vai ter ninguém para brigar com você, para falar que tem que limpar esse copo na mesa, não pode colocar fazer tal coisa. Porque você é a sua casa, é só você ali, é o seu lar, a sua zona, né? De acolhimento, né? É o seu lugar que você chega ali para descansar e tal. Aí você coloca os móveis do jeito que você quer, você faz as coisas que você quer, cozinha o que você quer, se quiser lavar a louça amanhã, depois de amanhã e tal. Então eu acho que tem muito mais vantagens do que desvantagens, né? Então eu ainda aconselho a você, se você vai morar para um país, vai morar, mas vai dividir a casa primeiro. Pega assim, 1 ou 2 anos dividindo a casa com a pessoa, para você pegar a experiência com o lugar e pegar as manhas, as dicas, né, para saber como é que faz para alugar casa, como é que negocia, porque aqui em alguns lugares aqui na China, você pode negociar, né, quando você aluga diretamente com o dono da casa, né, pode negociar quanto que vale, como é que são as negociações, o que o dono da casa pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele pode cobrar, o que ele não pode cobrar. Tem muita treta assim, porque isso é uma coisa universal, né, treta com o dono da casa, né, tem gente que vai ser gente super legal de conviver e também de morar na casa da pessoa, mas tem gente que vai ser horrível e que você vai precisar conhecer o lugar, então você vai precisar ter experiência. Então, eu acho que assim, quando você tá novo no lugar, principalmente aqui na China, eu acho que vale a pena você morar dividindo o apartamento, mas depois você voa sem medo, porque eu acho que morar sozinho te dá assim um outro nível de conforto na sua casa, né? E hoje também não posso mais também dividir com alguém, porque eu já tenho um bicho, né? Eu tenho 3 gatos e é complicado você dividir com alguém. Aí tem que falar, eu tenho 3 gatos. Aí a pessoa já olha torto pra você. Tem gente que tem alergia, tem gente que não quer poeira, né? Porque se você tem animal, gente, vai ter poeira na sua casa. Eu, por exemplo, eu tô passando do aspirador de pó agora todo dia na minha casa, porque eu tô dormindo aqui na sala, nesse ambiente aqui, porque é o meu quarto lá em cima. E só tem ar-condicionado aqui embaixo, tá no calor. Então, o ar frio, física, né, gente? O ar frio não sobe, não chega lá em cima e fica tudo quente, então eu tenho que ficar aqui, eu deito aqui, comprei um colchão que dobra, coloquei aqui no chão e aqui eu fico, então eu me resolvo. Então se eu estivesse morando com alguém, eu não poderia ter essa liberdade de decidir onde que eu vou dormir e tal, né? Por exemplo, eu já morei em lugar que a pessoa até reclamava se eu dormisse no sofá. Por exemplo, eu tava vendo TV, aí me dava uma vontade, assim, sabe, uma coisa, sabe? Aí eu cochilei no sofá. Aí a pessoa achava ruim que eu cochilei no sofá. Né? Mas assim, como eu já também morei em lugar que as pessoas dormiam no sofá e eu não me incomodava. A pessoa dormia, eu até andava assim na pontinha do pé, que é pra não incomodar, porque eu entendo que se a pessoa dormia ali, porque a pessoa tava cansada, não queria levantar e tal, e a pessoa tá pagando, ela tem direito de usar. Se ela tá dormindo ali naquele espaço, ok, porque não tá me incomodando, porque eu tenho o meu quarto, eu vou dormir ali, entendeu? Sabe? Mas enfim, ir morar sozinho não foi uma decisão fácil, eu fiquei assim, vim mudando assim sozinho assim, ó. Que eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Não vai dar certo? E eu me descobri amando morar sozinho. Hoje em dia eu nem cogito mais em morar com alguém, dividindo, né? A não ser que a situação mude, a situação econômica, por exemplo, perca emprego, fique sem dinheiro, aí realmente, né, a gente tem que se adaptar à nossa condição. Mas no momento, eu tendo condição, divido não, né? Posso até receber um amigo aqui, uma amiga para morar um tempo, né, para acolher e tal, mas assim, dividir por anos, fazer 1 ano de contrato de aluguel, 2 anos dividindo, acho que não, porque eu gosto de ter a minha independência, é a melhor coisa que eu tive na minha vida. Então, essa é a minha dica de hoje, você não ter medo de encarar esse desafio, né? Muita gente tem medo, assim como eu tive, então se você tem esse medo, vai na fé, vive essa experiência, porque não tem coisa pior do que você ficar com medo de fazer uma coisa, não fazer e depois ficar com remorso ou ficar pensando, e se, né? Essa possibilidade do e se pega a gente, né? E é isso que eu queria o vídeo de hoje. Queria mandar um abraço para todo mundo que é aqui, ó, apoiador do canal. E se você quiser ser apoiador do canal, você pode virar apoiador do canal por apenas R$8 por mês. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, chama a gente para se inscrever aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Fui!